Alegria poder estar aqui com vocês. A última vez que eu estive, eu acho que foi no dia que ele se converteu, na segunda-feira, né? Isso nos alegra vê-lo aqui. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Permaneça firmes, porque eu sei que Deus tem muita coisa para fazer. Aproveitar o ensejo, que vocês estão de pé. Abra sua Bíblia, por favor. A Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Hoje é mistério. Hoje nós estamos nas prisões de Paulo. Até as prisões do Egito já foi falado. Enfim, você tem jeito de pastor, viu? Cuidado que você vai longe. A Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Verso 1. Todos acharam? Diga amém. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os qual é sobre todos e por todos e em todos. Verso de número 15. Antes seguir a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fez o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vale um amém? Pode sentar. Se puder soltar aquele fundo que estava orando no começo aí, por favor, para ajudar a quebrar o gelo. Glória a Deus. Queridos, quero externar a Deus a minha alegria e gratidão por nesta manhã ter nos concedido este privilégio de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre tem nos ajudado, nos apoiado. É uma mulher guerreira. Para aguentar um baiano tem que ser guerreira. Glória a Deus. Deus sabe da minha necessidade que eu tenho cada dia dela, né? Glória a Deus. É uma declaração. Glória a Deus. Meu amigo Mateus, MM, né? Melhor que se falar o segundo nome errado, eu não estou aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? Em nome da UMAD Braga, eu quero parabenizá-lo por este lindo trabalho. Não pôde estar os nossos jovens aqui que estamos juntando os cacos, né? Que foi uma pancada muito grande, mas Deus vai nos dar graça. Eu fico feliz pelo convite e pela confiança. A todos meus amigos que estão aqui, Diácono Evandro, nosso líder da sede, Adiel, você... Deus abençoe, Guilherme, Juninho, glória a Deus, Diego, vocês são uma benção. Meus amigos de Itaquá, vocês me surpreenderam. Eles mandaram mensagem, eu vou. Eu falei, vai nada. Eu não, irmão, boa, eu não ia.
Ele não sabe onde é Taquara. Vocês chegam em Guarujá, mas não chegam em Itaquá. Pastor Marconi, Deus abençoe. Mande um abraço para o pastor Fabiano. Mateus, Lucas, eu referendo esse menino, viu? Esse é do poucos que eu ouço pregando, tá? Pode convidá-lo aí, Diego também, chama lá que o menino... Ele tem orado, eu só oro para ele casar logo. Você entendeu? Para um negócio, o processo. Mas Jesus está ajudando ele, né, Lucas? Mateus, Deus abençoe. Ai, aleluia. Eu esperava tanto por esse momento. Esse pregador, quando fala que ele vai pregar, ele quer dormir e acordar pregando já. Mas não é assim, né? Tem que esperar. Estamos diante de uma epístola de Paulo aos Efésios, ou a Éfeso. Como já foi mencionado, ele escreveu essa carta em Roma, preso, e dentre elas veio junto também Gálatas, Colossos e Filipos. Foram igrejas que Paulo estabeleceu quando ele passou a Macedônia. Eu acho tão lindo a Bíblia, porque por mais ainda que estejamos presos, Deus nos dará a graça de criar coisas extraordinárias. Imagina Paulo preso, mas deixou cartas belíssimas, pelaquilo que estava dentro dele, não pelo lugar que ele está. E eu tenho uma frase que eu digo: faça digno o lugar que você está, para que você seja digno no lugar que Deus vai te colocar. Para Paulo, prisão era nada. Porque em todas algumas cartas ele vai dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, não dessa prisão. Porque eu posso estar preso fisicamente, mas a minha alma está livre. E ele escreve essa epístola de uma maneira tão peculiar, tão de cunho próprio, tratando de assuntos importantes em Éfeso. Ele começa essa epístola de uma maneira afirmando, lembrando que eles foram selados pelo Espírito, para que não aceitasse viver de qualquer maneira, porque Deus já tinha disponibilizado toda a armadura para resistir às astúcias ciladas do inimigo. Mas hoje vamos falar do capítulo 4, que é do capítulo que eu tenho um carinho, um quanto antes pessoal. Paulo começa a falar no capítulo 4, no verso 1. Depois que ele já tratou de vários assuntos acerca desta igreja, mas ele vem fazendo um apelo urgente da unidade da fé, da forma, da conduta que eles deveriam ter. E ele vai dizendo: eu rogo-vos, pois, irmãos, que eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, eu peço-vos que ande como é digno da vossa vocação a qual foste chamado. A epístola de Efésios, ela vai nos falar de 8 ações transitórias de andar. Se você ler a epístola de Efésios, você vai entender que dentro dessa epístola, Paulo vai falar 8 vezes da ação andar, a conduta, a condução do cristão. O que Paulo quer dizer com isso?
Diante desse apelo aos Efésios, Paulo está dizendo: eu direi o que eu quero que vocês façam. Enquanto eu estou preso aqui, e vocês estão aí fora livres, libertos, soltos, eu quero que saiam pelo mundo, caminhando, ou melhor, correndo, pelo caminho a qual o Senhor ordenou que sigamos. Não quero que ninguém fique parado de braços cruzados. Não saiam por aí, por caminhos que não levam a lugar nenhum. O primeiro versículo do capítulo 4, Paulo vai fazer um apelo de um andar, de uma condução com propósito. Porque muitas das vezes a gente fica andando sem rumo, sem propósito. Porque quem não tem propósito, não tem objetivo, aonde chegar vai ser satisfatório. E Paulo está chamando a atenção no capítulo 4, no verso 1, dizendo: vocês precisam ter propósito em andar. Vocês precisam ser dignos da vocação a qual foste chamado. Não fique parado de braço cruzado, mas ande. Exerça o ministério que Deus te deu. E se tem uma coisa que nos paralisa, é quando a gente olha para o irmão ou para uma irmã e percebe que eles estão andando com propósito, crescendo, caminhando, e você parece que não acontece nada. Você fica frustrado, porque a sua expectativa está baseada no propósito do irmão, não no propósito que Deus te deu. Você acredita mais na chamada do irmão, mas não acredita na sua. Você dá mais crença no que o irmão faz, no que você não faz. Paulo vai dizer: ande digno do seu propósito, pela qual Deus te chamou. E nessa condução, nessa andada que Paulo está dizendo, você precisa ter algumas atitudes para que isso possa evidenciar que a sua chamada, a sua vocação veio de Deus. O verso 2 ele vai dizer assim: ande, caminhe, mas caminhe com humildade, caminhe com mansidão e caminhe com longanimidade. A palavra grega, ela é a única palavra que se expressa de um espírito simples acerca da humildade. E essa palavra muitas das vezes é vista de uma forma muito errada, porque acha que ser humilde é colocar uma roupa velha lascada. Isso não é humildade. Isso é ser mal para se vestir mesmo. Ter humildade é você entender sua condição e saber quem é Deus na tua vida. É você ser simples em tudo. Porque quem vai fazer ou quem vai colocar a cereja do bolo é Deus. E o evangelho não precisa de muita coisa, porque ele é simples demais. Paulo vai dizer: você precisa entender que nessa andar, nessa conduta que você vai ter, digno da sua vocação, você vai precisar ter mansidão, brandura, é ter força sobre o controle da situação. É ter um espírito meigo, ser manso. E aqui já foi falado sobre isso. Paulo vai dizer: vocês precisam ter longanimidade. O que é ter temperança suave. E às vezes, a gente está caminhando, está andando, está exercendo a vocação. Mas de repente aparece um filho do Zé do Garfo.
para tirar a sua paz. E às vezes você cede isso. E você precisa ter longanimidade, temperança suave. De estar ouvindo um monte de crítica, mas você fala, eu tenho um propósito, isso não vai me parar. Eu tenho um propósito, isso não vai me paralisar. Eu caminho, eu ando. A Bíblia tem inúmeros exemplos de pessoas que não estão nem aí para quem está falando. Porque ela está em busca do propósito. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Se Bartimeu não tivesse convicção de quem era o filho de Davi, ele teria parado. Se aquela mulher não tivesse determinada a sair de casa e ir buscar o milagre com Jesus, ela ia voltar com a ofensa de Jesus. Não chegou a hora, tem que esperar. Mas ela falou, eu vim determinada. Até debaixo da mesa, se deixar, eu vou comer das migalhas. Mas eu não saio daqui com o meu milagre. Pessoas determinadas dificilmente são paradas. Pessoas determinadas dificilmente são levadas por vento ou roda de doutrinas. Como Paulo vai falar aqui. Por isso que no capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizendo, quando você andar, você precisa ter um propósito, um foco, um objetivo. Porque na hora que chegar lá nos versos anteriores, que Paulo vai dizer assim, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura com plena em Cristo, para que não sejam mais meninos, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que astúcia enganosamente faz. Paulo é alguém que se importa com a igreja, e ele mostra a importância do andar do crente. Paulo vai trazer de uma forma muito urgente a forma que aqueles irmãos que estavam em Éfeso, como que eles tinham que ser conduzidos a andar diante da sociedade. E a verdade é que hoje dizer que é crente é fácil. Falar que é gospel é fácil. Dizer que é evangélico é fácil. Eu quero ver você andar como crente. Eu quero ver você falar como crente. Eu quero ver você viver como crente. Porque quem decide andar com Deus é alguém que entende o que é essa conduta. Um dia você deixou tudo, porque você entendeu que andar com Deus é melhor do que qualquer outra coisa. E a Bíblia, ela tem uma forma mais extraordinária para nos ensinar de alguém que um dia decidiu andar digno da sua vocação em Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Eu estou ainda no capítulo 4, verso 1 de Efésios. Gênesis 5. E viveu Enoque 605 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Quando eu olhava o capítulo 4, verso 1, Paulo dizendo: andeis digno da vossa vocação a qual foste chamado. Eu me lembrei de Enoque. Alguém que diante de uma sociedade caída, corrompida, depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Éden, não se levantava mais altar de adoração depois de Caim e Abel. Porque Caim matou Abel por causa de um sacrifício, de uma oferta. Depois disso, passa gerações e gerações, e isso não se é mais feito. Mas Deus faz com que Eva engravide de novo, e nasce Sete. Então Sete vai dar genealogia para chegar a Enoque, a 7ª geração. Depois que já tinha gerado 7 gerações, nasce Enoque. E ele nasce num momento tão corrompido, em um momento tão estragado da sociedade. Mas ele olhou para aquela sociedade e ele diz assim: eu não estou nem aí para o que estão falando ou dizendo, eu decido andar com Deus. Ah, os meus amigos estão fazendo isso, as minhas amigas. Eu decidi andar com Deus. Aí o texto vai dizer: e Enoque andou com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque, foi ele que decidiu andar com Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos mostrar 2 Enoques. Um vem da descendência de Caim, aquele que se corrompeu, mas o outro vem da descendência de Sete. Porque entre a nossa sociedade sempre haverá 2 tipos de Enoque. Um que quer andar com Deus, mas tem outro que quer colocar nome nas coisas dele. Porque o filho de Caim, quando se construiu a cidade, colocou o nome da cidade de Enoque, para que todo mundo veja que ele é glorioso, poderoso, para que todo mundo visse quem ele era. Mas o Enoque da descendência de Sete, a Bíblia diz que quando ele decidiu andar com Deus, ele sumiu. Ninguém viu. Quando eu decido andar com Deus, o meu nome não vai aparecer. Quando eu decido andar com Deus, não vão se lembrar de mim. Por quê? Porque Deus me esconde. Ah, mas tem uns Enoque aí que se não falar o nome, nos agradecimentos, Guilherme, você vai apanhar. Mas enquanto tem muito Enoque que ninguém sabe, ninguém conhece, mas está trabalhando. Está andando com Deus, está andando, está caminhando. Sabe qual foi a maior surpresa de Pedro e João? Quando Jesus falou para eles assim: vá na cidade, porque vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na mão. E esse homem vai lhe conduzir até uma casa, e nessa casa vocês vão entrar. E lá vai encontrar o pai de família. E vocês vão perguntar para ele: onde está o cenáculo que o meu Senhor combinou com você? A maior surpresa de João e de Pedro não foi achar o cenáculo como Jesus falou. É que Jesus tinha 2 discípulos anônimos que ninguém conhece. O homem do cântaro de água, que não fala o nome na Bíblia, e o pai de família da dentro da casa, que já estava tudo preparado. É porque eu acredito, irmãos, como a Bíblia mostra, que sempre vai ter os anônimos trabalhando para o reino de Deus. E se tem uma coisa que Deus vê, é os nossos esforços. Porque aquele que recebe galardão na terra, esse lá no céu nunca vai ter nada. Por isso que Deus nos convida nesta manhã. Vamos andar como Enoque da descendência de Sete. A Bíblia, ela fala tanto dessa ação de andar, que só no Antigo Testamento a palavra vai aparecer 1550 vezes que alguém andou. A importância é tão grande de andar com Deus.
Como Paulo está dizendo em Efésios, sejam dignos de conduta, de condução, de andar da vocação que foste chamado. Porque antes do pecado era Deus que andava com o homem. Abra aí Gênesis 3:8. E ouviu a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Toda a viração da tarde Deus falava, hoje eu vou descer para andar com o homem. Porque no jardim tudo era santificado. E podendo Deus assim descer e querer andar com o homem, Deus queria, Deus desejava todo dia na viração andar com o homem. Mas depois do pecado, quem decide andar com Deus é nós. Porque Deus não desce mais. Era um privilégio para Adão e Eva, Deus descer e andar com eles. Qual é o segredo de andar com Deus, meus irmãos? Quem anda com Deus não aceita ser conduzido por homem e nem por anjos. Porque hoje tem uma doutrina aí que o anjo na igreja fala, profetiza, prega, né? Tem uma igreja que eu fui que o anjo até fala a que hora que o culto termina. Não foi, esposa? Não, irmão, aqui não. Aqui o culto só acaba quando o anjo fala. Eu falei, sério? Tá bom, eu vou embora. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Moisés no monte, conversando com Deus. E Deus está aborrecido. A Bíblia fala em Zacarias que Deus estava desgostoso por causa do pecado do povo. E Deus falou assim, Moisés, eu não vou andar mais no meio do povo. Eu vou colocar um anjo para andar com vocês. Moisés falou, não, Senhor. Eu estou acostumado a andar com o Senhor. Eu não consigo andar com anjo, eu não consigo andar com homem. Tem que ser o Senhor. Porque se o Senhor não for comigo, eu não subo, eu não desço, eu não faço nada. Tem gente que se acostuma a andar com qualquer pessoa. Às vezes querem andar com Deus porque quer alguma coisa de Deus. Eu não ando com Deus para ter o melhor. Eu ando com Deus porque Deus já é o melhor para a minha vida. Não podemos andar com Deus porque queremos algo dele. Precisamos andar com Deus porque não vivemos fora dele. No campo sociológico, quando a gente anda muito com alguém, a gente acaba pegando ou aprendendo o trejeito da pessoa. Eu não falava porta. Sou baiano. Falava normal. Mas eu cheguei aqui, eu aprendi, convivendo com os paulistas, porta. Porta, porteira, portão. Isso é inculcado no campo sociológico. Quando a gente convive demais com a pessoa, a gente acaba aprendendo coisas dela. E uma coisa é verdade, se eu ando com pessoas erradas, eu vou aprender coisas erradas. Mas se eu ando com pessoas certas, eu vou aprender as coisas corretas. Eu preciso fazer esse análise com quem que eu ando. Porque com quem eu ando, eu vou aprender muita coisa dessa pessoa. A Bíblia nos mostra que Noé e Enoque decidiu andar com Deus. Porque a imagem e a semelhança que eles tinham se perdido no meio da caminhada.
O que Deus quer que nós entendemos é que essa condução, ser digno da vocação a qual foste chamado, é uma decisão que parte de mim, de querer andar com Deus todo dia. Porque quando eu decido andar com Deus, eu vou aprendendo as coisas de Deus. E eu vou compartilhando, refletindo as coisas de Deus. Aí a Bíblia fala que quando Pedro estava escondido, vendo Jesus lá ser condenado, chegou alguém e falou assim: ei, você parece com ele. Você fala igual a ele. O seu jeito é dele. Pedro falou: não sou não, nem conheço ele. Porque às vezes, Diego, quando a gente anda demais com Deus, nem para desviar a gente vai prestar. Quando eu tenho tanto tempo de intimidade, de relacionamento, convivendo, andando, digno da minha vocação, eu acabo tendo jeito de Deus, que na hora que eu quero desviar, eu não consigo mais. Tem uma história de um pastor. Ele tinha mais de 30 anos que pastoreava a igreja. Ele estava cansado já, estressado. É muito problema, é muita coisa. E ele decidiu um dia desviar. Cansei, eu vou desviar. E naquele dia ele escolheu ir em uma boate. Tomar um porre. Desviar do jeito que ele queria. Quando chegou lá, chegou uma garota para atendê-lo. E ela se espantou quando viu ele. E ela deu um grito: meu pastor, eu nunca imaginaria que o Senhor entraria aqui para me resgatar. Aleluia. Pastor, é verdade, minha filha, vamos embora daqui, que aqui não é o nosso lugar. Aleluia. Deus quer impregnar tanto as coisas dele na tua vida, porque no dia que você querer desviar, você não vai ter força para fazer isso. Aleluia. Você decide andar com Deus, você decide andar com Deus. Aleluia, aleluia. Quem anda com Deus tem crédito. Eu sempre, desde quando eu me converti, eu ouvi esse negócio: crédito no céu, depósito de oração. Rapaz, mas não é que é verdade esse negócio? Porque quem decide andar com Deus, meu amigo, chega uma hora que você vai estar necessitado de algo. Aquela vida de conduta que eu tive com Deus vai me dar respaldo para alguma coisa. Abra a Bíblia. 1 Reis, capítulo 9. Segunda, irmãos, me perdoe, tá? 2 Reis. Quatro. Primeiro. Não tá bem. Segunda Reis 4, primeiro. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, andava com Deus. Mas hoje ele morreu. E ele deixou uma dívida. E essa dívida está causando problema na minha casa, porque os credores querem levar os meus filhos. E quando o profeta ouve aquilo, o profeta fala: rapaz, ele andava com Deus. Não pode, tem que fazer alguma coisa com essa mulher. Me declara o que é que você tem em casa. Não tenho nada. Mas eu tenho uma botija e um pouquinho de azeite. Ele fala: é o suficiente para Deus. Vai na vizinhança, pede vasos emprestados, entra dentro de casa, fecha a porta sobre ti e os seus filhos. E a Bíblia diz que ela encheu todos os vasos.
E enchido todos os azeites, parou. Ele não acabou, ele parou. Porque quando eu ando com Deus, Ele sempre vai suprir as minhas necessidades. Quando eu ando com Deus, Deus sempre vai ver o que eu preciso e vai providenciar para a minha vida. O Senhor, Ele vai fazer a importância de quem anda com Deus, que Ele vai usar o exemplo de Davi. 1 Reis 9, agora é o certo. 1 Reis 9. Verso 4. Deus vai dizer: se tu, Salomão, andares perante mim como andou teu pai Davi. Aleluia. Deus está dizendo assim: Salomão, Davi andou comigo. Ele até pecou, mas ele se arrependeu todas as vezes. Mas se você andar um pouco que o seu pai andou, vai ser tudo diferente para a tua vida. Porque andar com Deus, ser digno da vocação a qual foste chamada, é não ser confundido na caminhada por outras características que não definam que sou de Cristo. Por isso que eu preciso entender o que Paulo diz: andeis digno da vocação a qual foste chamada. Porque Deus tem compromisso com quem anda digno da sua vocação com Ele, não com quem vai à igreja somente para cumprir tabela. Pega a Bíblia, eu vou no culto hoje. Aí chega lá, senta, o irmão cantou mal, a palavra foi muito dura, falou muito comigo. Você não está sendo digno de andar com Deus. Vê defeito em tudo. O louvor saiu da nota, os irmãos não estão tocando direito, aquela irmã me olhou atravessada. Irmão, você não está andando com Deus. Alguém está andando com você. Porque alguém que anda com Deus, digno da vocação, ele entra na igreja não só com o joelho dobrado, mas com o coração rasgado. Vai falar o que o Lucas falou aqui. Aí sabe aquele irmão que tem que vir aqui na frente pedir perdão antes da ceia? Porque caiu, está em disciplina? Eu falei. Não, você não vai para o céu. É você olhar alguém que caiu, não julgá-lo, mas dizer assim: o amor que está em mim, ele está em você. Levante, filho, vamos andar, vamos. Eu estou contigo. Aleluia. O homem está caído no meio do caminho. Vai o levita, o cantor da moda, da geração do momento. Eu sou o cara. Ele passa de largo. O sacerdote, o pregadorzão do momento, ele passa de largo. Aí vem o Enoque, alguém que não tem nome, não é famoso, nunca escreveu um livro ou compôs uma música. Quando ele chegou perto, ele se compadeceu daquele homem, o samaritano. E ele parou, dizendo assim: meu filho, o que está acontecendo? Porque quem anda com Deus não olha de longe, não faz nada, se aproxima para ajudar. Anda com azeite, com vinho e atadura também. Porque tem gente que gosta de falar da ferida dos outros. Vai doer. Deus dá azeite, vinho e atadura para a gente andar. O samaritano tinha isso.
E no momento que ele chegou, ele fez. Passou o azeite, passou o vinho e ele atou as feridas. Porque a partir de hoje a tua vergonha não vai ser mais vista. Eu vou te ajudar. A igreja toda não vai saber o seu pecado, mas a gente vai te ajudar. Porque tem gente que quando sabe que alguém pecou já gosta de ficar mostrando a ferida. E Deus está dizendo, eu te dei a atadura para você passar na ferida de alguém. Para de ficar falando do irmão. Para de ficar falando da irmã. Passa a atadura na ferida dele. Porque você anda digno da vocação. Aleluia. Aleluia, aleluia. O que eu olho para a Bíblia, eu vejo que Enoque nunca pregou, nunca cantou, nunca fez um milagre. Mas alguém que decidiu um dia andar com Deus, está aqui registrado. Porque andar com Deus vale mais do que ser um pregador famoso. Andar com Deus vale mais do que ser um cantor famoso, do que ser um líder geral. Aleluia. Oh, glória. O que Deus quer nesses últimos tempos não é cantor e nem pregador. É alguém que decide andar com Ele, digno da vocação que foi te chamado. Aleluia. 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 Na minha conduta de andar com Deus, digno da minha vocação, eu irei crescer com a única finalidade, a edificação e o aperfeiçoamento do corpo e da obra de Cristo. Quando Paulo chega no versículo 15 da Epístola aos Efésios, capítulo 4, ele está falando assim: seguiremos com amor à verdade em todo o tempo. Com a verdade, tratando com verdade e vivendo em verdade, pois assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhante a Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja. Deixa eu ver meu tempo, senão já está acabando, né? Mas eu vou falar somente do versículo 15, para a gente terminar. Paulo vai me chamar a atenção quando ele fala acerca de crescimento. No versículo 15. Ele diz que crescemos em tudo naquele que é o cabeça. E eu fui tentar entender a questão do crescimento. E o crescimento é sempre uma vontade pessoal, no qual a pessoa em sã consciência, ela tem desejo do crescimento. A própria Bíblia ela vai dar ênfase a isso, quando a Bíblia vai dizer, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus, e Deus estava com ele. Lucas 2,40. O crescimento é um processo natural na vida, porque o crescimento é embutido dentro da nossa mente, porque nós nascemos para crescer fisiologicamente. Precisamos entender uma coisa: mesmo que eu não queira crescer, isso vai acontecer naturalmente. Porque ninguém que nasce criança vai ser criança para sempre, ela vai crescer. Ainda que você tente fazer com que esse processo não aconteça, é inevitável. Você vai crescer. Porque alguém que anda com Deus cresce, evolui, prospera e chega em lugares maiores. O crescimento é algo tão inevitável em nossas vidas, que ele se relaciona com um sentimento chamado de expectativa. Crescimento é uma certeza, expectativa é uma possibilidade. Mas todo crescimento gera uma expectativa. Exemplo disso, eu vou usar você e a sua esposa. Quando vocês descobriram que você estava grávida. Essa foi boa.
Que os dois engravidam, né? Oxi. Não foi-se uma expectativa já? É menina ou menino? Mas parece que acabou. Não. Como vai ser o nome dela? Ou dele? E a expectativa, ela vai acompanhando o crescimento. Por quê? Porque a criança vai evoluindo, vai crescendo e a expectativa vai ficando ali. Qual vai ser o primeiro passo que ela vai dar? Qual vai ser a primeira palavra que ela vai dizer? Papai ou mamãe? Papai, pronto. Aí a expectativa vai acompanhando o crescimento, porque vai dando combustão para isso. E o crescimento não para, ele vai crescendo, mas a expectativa vai acompanhando. Qual a escola que ela vai estudar, o que ele vai estudar? Com quem que vai casar? Aonde vai morar? Na qual igreja vai congregar? E o crescimento não para, mas a expectativa está ali do lado, dando combustão a isso. Porque até na hora da morte, se eu morrer, para onde eu vou? Eu sei para onde eu vou. Mas eu preciso entender que a minha vida nem sempre pode estar baseado nas expectativas do mundo, mas no crescimento que Deus garante para nós. Tem uma frase que a minha esposa sempre fala, que eu não preciso me preocupar porque no meu amanhã Deus já está. Não importa o que vai acontecer, eu vou crescer em Deus, para Deus. Fique de pé, meus irmãos. O tempo tinha 3 folhas ainda para falar. Eu aprendi um hábito de escrever, irmãos, então eu sempre fui contra pregar com papel.